A doença renal crônica tem como principais fatores de risco duas das doenças mais prevalentes na nossa população: a pressão alta, a hipertensão, e o diabetes. São duas doenças de grande prevalência, mas infelizmente nós temos um baixo controle desses fatores de risco. O que é que seria importante? Que esses pacientes tivessem um bom acompanhamento, um bom controle pressórico, um bom controle glicêmico e um acompanhamento contínuo, pelo menos uma vez por ano, de como está a sua função renal. Com exames simples de sangue, o exame chamado creatinina. Através do resultado desse exame nós conseguimos fazer o cálculo, um cálculo que consegue definir qual o percentual que o rim desse paciente está funcionando, qual o clearance de creatinina estimado deste paciente. Dependendo do resultado desse exame, o paciente necessita de um maior cuidado com relação à doença renal crônica. Pacientes que têm um clearance de creatinina abaixo de 30 merecem um acompanhamento com o nefrologista para tratar as complicações iniciais da doença renal crônica, normalmente anemia, doença óssea. Além disso, tem um controle mais rigoroso da doença de base, principalmente da pressão alta, principalmente do diabetes, um controle da dieta. A alimentação precisa ser adequada para esse tipo de paciente que tem a doença renal crônica. A gente vai ver, dependendo dos níveis de alguns resultados de exames laboratoriais e dependendo do estágio da doença, a dieta precisa ser acompanhada por um nutricionista, e esses são os cuidados necessários para evitar que o paciente chegue à fase mais tardia da doença, a fase de doença renal crônica terminal, quando é necessário a hemodiálise. Uma doença renal crônica não tratada, ela pode complicar com alterações metabólicas que podem levar à morte, sem dúvida nenhuma. Então é importante que esse paciente chegue para nós o mais precocemente possível. Quando ainda é possível, que nós possamos fazer um tratamento que nomeamos de conservador, ou seja, um tratamento com medicações e orientações sem a necessidade de hemodiálise. O que seria interessante? Um acompanhamento com a atenção primária, que os postos de saúde, em acompanhamento dos seus pacientes diabéticos e hipertensos, ao detectarem alterações na creatinina, encaminhar esse paciente para se manter ao cuidado da atenção especializada, que seria um ambulatório de nefrologia, onde pudéssemos fazer esse acompanhamento e evitar que os pacientes cheguem à fase terminal. E chegando à hemodiálise, o paciente precisa também ser orientado a se inscrever na lista de transplante renal, porque o transplante renal, ele melhora a qualidade de vida desses pacientes. A hemodiálise é um tratamento que salva vidas, mas é um tratamento que causa uma dependência. O paciente precisa estar na máquina 3 vezes por semana, 4 horas. Então, o transplante renal também é uma opção que pode ser disponibilizada para esse paciente. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos admissões semanais. A cada semana nós admitimos 2, 3 pacientes com doença renal crônica terminal que se mantêm em diálise. Não só de Sousa, mas de toda a 10ª microrregião de saúde da Paraíba.